Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que ela veio passar para a gente sobre o carnaval. Carnaval, quando surgiu no Brasil? Qual a visão do espiritismo a respeito, né? Não está a respeito, mas a gente diz a respeito para o pessoal saber que é sobre o carnaval. Bom, pessoal, peço licença rapidamente. Estamos com uma campanha com a Casa de Gararmon, cestas básicas, quem puder colaborar, artigos para o bazar, roupas e calçados, fraldas do PLGG, local e horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta das 13 às 15 horas, lá na Casa Espírita de Gararmon, que o endereço é na Rua Bolívia 717, Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado. É com você, amiga, de 20 a 40. Gratidão. Boa tarde ou boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui. Gostaria de levar o pensamento ao mais alto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que estejam aqui conosco, nos inspirando, para que possamos aprender um pouquinho mais. Que assim seja. Bom, vamos lá ver como é que começou o carnaval, quais as origens do carnaval. Tem o site Brasil Escola, é muito bacana, né? Lá na internet. Traz artigos históricos, científicos, e muito, muito interessantes. E nós podemos ler no site Brasil Escola que o carnaval já existia desde a antiguidade. Naquela época, né, séculos antes de Cristo, o inverno era considerado o reino de espíritos que precisavam ser expulsos para que o verão voltasse. Então, eles faziam festas e rituais, homenageando deuses. Carnaval era considerado um rito de passagem da escuridão para a luz, do inverno para o verão. Era uma celebração da fertilidade. Era a primeira festa de primavera do Ano Novo. E entre os antigos egípcios também havia as festas de Ísis e do Boi Apis. Na Babilônia também havia a comemoração aos deuses. O prisioneiro assumia a identidade do rei por alguns dias e depois ele era morto no fim da comemoração. Na Mesopotâmia, o rei era destituído de seus símbolos e seu poder durante esses dias de festas, né? E ele era submetido a um ritual de humilhação pública. O objetivo era reforçar a sua submissão ao deus Marduk, o deus, né, que era cultuado pelo pessoal lá da Mesopotâmia. E, encerrada a cerimônia, o rei retomava o seu trono, o seu reinado. Entre os hebreus né, de séculos atrás também havia a festa das sortes. Entre os gregos antigos havia as festas chamadas bacanais. Eram festas para comemorar a chegada da primavera. Na Roma antiga, as festas se chamavam Lupercais, Saturnais, também para comemorar a chegada da primavera. E as pessoas se mascaravam, passavam dias a brincar, comer, beber. Tanto na Grécia como na Roma, durante essas festas, havia uma inversão de papéis sociais. Então, o escravo, ele se vestia de senhor, o homem se vestia de mulher. E essas festas, né,
além dessa inversão de papéis sociais como uma diversão, né? Havia muito a busca do prazer acima de tudo, o egoísmo. Havia um egoísmo, não, assim, do hedonismo, né? Então, era a busca do prazer pelo prazer, era o hedonismo, com o consumo exagerado de álcool, de bebida. Entre os gauleses havia a grande festa de inverno. Então, durante esse período, eles faziam abstinência, jejum. Do ponto de vista antropológico, o carnaval era um ritual, como a gente está vendo, de reversão. Os papéis sociais ficavam invertidos. Escravos e servos assumiam os lugares dos seus senhores e a população aproveitava para se divertir. E as normas de comportamento eram suspensas, né? Era um momento de catarse. E na Idade Média também, as festas elas eram assim caracterizadas por zombarias, como acontecia, né, lá na Mesopotâmia. Mas para a Igreja Católica, o carnaval, lá na Idade Média, era considerado uma devastação diabólica. Eram rituais pagãos, e a Igreja se esforçou para combater os excessos que aconteciam durante o período carnavalesco e criou a Quaresma, que é um período de 40 dias que antecede a Páscoa. Então, nesses 40 dias, era preciso que se observassem restrições, jejum, penitências. Então, o carnaval era a festa da carne, né? Com excesso de comida, excesso de bebida e outros prazeres. E a igreja, então, combatia tudo isso. Tanto que no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, a igreja tentou acabar com estas festas. Agora, com a ascensão do catolicismo, né, durante os próximos séculos, as festas pagãs ganharam novos significados. Significava que os fiéis católicos se despediam dos alimentos carnívoros, né? Então, eles deixavam de comer carne. E por isso que vem a palavra carnaval, que vem né, das duas palavras carnes, levale, que significa retirar a carne. E para a Igreja, então, católica, o carnaval antecede a quaresma, que são esses 40 dias antes da Páscoa, e durante esse período da quaresma, que é um período de penitência, de jejum, né? É, o fiel, o católico, ele deveria recordar de Jesus lá no deserto, né? Todo aquele tempo os 40 dias que ele ficou no deserto, sendo tentado pelo demônio, como narra, né, o Novo Testamento. Então, durante os séculos seguintes, o carnaval na Europa eram assim celebrados como festas de mascarados. As pessoas usavam máscara para esconder a sua identidade, para trocar a identidade, para que tivessem maior liberdade de se divertir. Então, por uns dias, pobres, né, se passavam por ricos, os homens por mulheres, e havia muitas zombarias públicas e outras manifestações. Em Veneza, os nobres usavam máscaras para poder desfrutar da festa junto do povo, nas ruas, né, e manter a sua identidade oculta. E a festa também era popular em Portugal, né? Na época do Brasil colônia. E o carnaval chegou ao Brasil num período de colonização. O carnaval no Brasil foi trazido pelos colonizadores portugueses por volta de 1640. E naquela época, esse carnaval chamava-se Entrudo, que era uma brincadeira muito popular em Portugal. É,
havia zombarias públicas, as pessoas tinham o hábito de molhar ou sujar as pessoas que passavam na rua, atiravam água, farinha, ovos ou tinta, chamavam de molhadeira. E essa festa acontecia 3 dias antes da Quarta-feira de Cinzas, que Quarta-feira de Cinzas é o início da Quaresma para a Igreja Católica. São aqueles 40 dias de restrição, de penitência, de jejuns. E durante essas festas do intrudo, né, que era o carnaval do Brasil Colônia, os escravos africanos se divertiam, eles usavam os batuques, né? Eles se divertiam ao som de batuques e de ritmos trazidos da África. E esse costume dos africanos, com o tempo, se mesclou com os gêneros musicais dos portugueses, né? Que os portugueses trouxeram para o Brasil. E essa mistura entre a cultura africana e a cultura portuguesa, lá na época do Brasil colônia, é que foi a origem da marchinha de carnaval e do samba. Até a família real, Dom João VI, né, e filhos e netos, participavam dessa brincadeira, do entrudo. E aí, no século XIX, ainda estamos, né, no final do Brasil Império, Segundo Império, Dom Pedro II, a empresa fez uma acirrada campanha contra o intrudo, né, de sujar as pessoas e fazerem pilhérias, né, e aí, aos pouquinhos, o intrudo foi sendo substituído por outros costumes carnavalescos. E ainda no Segundo Império do Brasil, final do século XIX, a elite criou os bailes de carnaval nos clubes e teatros do Rio de Janeiro. E as músicas tocadas nesses bailes eram as polcas. E aí também surgiram grupos de rua. Os cordões eram agrupamentos de foliões que saíam pelas ruas tocando marchinhas, né, fazendo com que todos dançassem. Os ranchos eram sociedades carnavalescas que faziam cortejos nas zonas rurais. A Chiquinha Gonzaga, né, famosa compositora, ela compôs em 1899 a famosa marchinha O Abre Alas, e provavelmente muitos conhecem. E a marchinha é uma música parecida com a marcha militar, mas ela é mais rápida, e também essas marchinhas tinham letras com um duplo sentido. Criticavam a sociedade, criticavam a classe política, criticavam a situação do país de uma maneira geral. E com a popularização do rádio, as marchinhas caíram no gosto popular, né? Aí tem aqueles grandes intérpretes, né? Carmen Miranda, Francisco Alves e tantos outros. E já no início do século XX, já estamos no Brasil República, né? Então, lançar farinha e água nos outros foi proibido. O que eles fizeram? A elite, eles começavam a importar de Paris e de Nice, né? Paris, a capital da França, Nice, uma famosa cidade francesa, confetes, serpentinas, buquês de flores, porque lá também na França existe esse carnaval, né? E com a popularização dos automóveis, as famílias mais ricas do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife, saíam com seus carros e jogavam confetes e serpentinas nos passantes. Aí passou um tempo, já não tinha mais carros conversíveis, né? Sem a capota, e aí esse costume acabou sendo, né, eliminado. O samba surgiu por volta de 1910, e o samba, né,
que vem de uma influência da cultura africana. Com o tempo, o samba acabou se tornando o legítimo representante musical do carnaval brasileiro. Na Bahia, na virada do século XIX, XX, surgiu o afoxé, o ritmo musical, né? O afoxé surgiu para relembrar as tradições da cultura africana. E nessa época também surgiu o frevo no Recife, o maracatu em Olinda, e ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se ainda mais lá aqui no Brasil, né? Havia participação tanto das classes dominantes como dos pobres. Na década de 1920 surgiu o desfile das escolas de samba, né? Isso no meio das camadas populares do Rio de Janeiro. A primeira escola de samba foi a Deixe Falar, surgiu em 1928 e depois mudou o nome para Estácio de Sá. Depois surgiu a outra escola de samba, a segunda, Vai Como Pode, e hoje é a Portela. E foram os cordões, os ranchos, que são esse carnaval de rua, é que deram origem às escolas de samba. E a primeira disputa entre escolas de samba aconteceu no Rio de Janeiro, em 1932. Na década de 1930, né, foi a era das marchinhas, né? Uma das mais famosas, acho que aqui muitos conhecem, Os Cabelos da Mulata, e muito famosa, né, de Lamartine Babo, dos irmãos Valença. Até hoje, quando a gente participa de carnaval de rua, essas marchinhas são tocadas, elas se tornaram clássicas, né? Em 1950 surgiu o trio elétrico, lá em Salvador, na Bahia. Era um caminhão que levava na caçamba instrumentos musicais, o som era amplificado por alto-falante, e esses caminhões iam passando pelas ruas da cidade e foi um enorme sucesso, né, em Salvador, na Bahia. E na década de 1960, as marchinhas deram lugar ao samba enredo. E as escolas de samba e o carnaval carioca se tornaram uma importante atividade comercial. O prefeito do Rio de Janeiro, ele montava, né, a prefeitura do Rio de Janeiro montava arquibancadas da Avenida Rio Branco e cobrava ingresso para as pessoas verem o desfile. Enquanto isso, o carnaval de rua foi decaindo, mas aí surgiu um grupo de teatro amador, Boitatá, e ele trouxe de volta o costume, né, de arrastar os foliões pelas ruas. Atualmente, existem quase 500 blocos que desfilam pelas ruas cariocas, né, no carnaval de rua. E em São Paulo também começaram a surgir desfiles das escolas de samba a partir da década de 1960. Em 1984, foi criada no Rio de Janeiro a Passarela do Samba, o Sambódromo, pelo governador Leonel Brizola, né? Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E o Sambódromo é um dos principais símbolos do carnaval brasileiro. O Sambódromo cedia os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Bom, a gente vê, então, que o Brasil, né, é um país que tem uma dimensão continental. Cada região do Brasil comemora o carnaval de uma maneira diferente. Como nós vimos, né? Salvador e Recife destacam-se pela beleza de suas festas, pela diversidade cultural e musical. Em Salvador tem os trios elétricos, né? O samba, batucada, axé, grandes grupos de percussão. Em Recife e Olinda nós temos o frevo, bonecos gigantes, né? Que são
mostrados nos desfiles, eles vieram da Europa, lá da Espanha, um costume trazido lá da Espanha, então eram representadas figuras de rei, rainha, da corte, que passeavam pelas ruas. Hoje, esses bonecos, eles são rostos de pessoas famosas, de heróis dos quadrinhos, eles fazem crítica social, caricatura de políticos. Então, o carnaval é uma grande tradição cultural em nosso país. O carnaval valoriza a cultura brasileira, os seus ritmos, cores, sabores, etc., né? Tem uma enorme importância econômica, movimenta a economia e atrai turistas do mundo todo. É um marco muito importante da identidade brasileira, valorizada por milhões de brasileiros. Ressalta a nossa cultura, a nossa história, porque os sambas enredo trazem muitos elementos da nossa cultura e da nossa história. É um momento de alegria em que as pessoas se permitem perder a individualidade cotidiana e experimentar um sentido elevado de unidade social, né? De congraçamento, de alegria, né? Por estar junto, né? De outras pessoas. E 2024, olha só, o Brasil recebeu, no ano passado, quase 229 mil turistas estrangeiros durante o Carnaval. Mas o Brasil não é o único país que comemora intensamente o Carnaval. Também é comemorado em Veneza, na Itália, em Nice, na França, em Nova Orleans, Estados Unidos da América, em Ilhas Canárias, na Espanha, em Oruro, na Bolívia, em Barranquilla, na Colômbia. E cada região, né, tem o seu carnaval característico, né? E aí, a outra parte aqui da nossa fala, a primeira foi assim, as origens do carnaval e como o carnaval chegou no Brasil. E o carnaval e o espiritismo, nós poderíamos dizer assim, o carnaval e os espíritas. Tem um orador espírita, Elias Inácio Moraes, e ele fala no Instagram que há muito preconceito de alguns espíritas em relação ao carnaval. Mas a pureza, a impureza tem todo lugar. Uns veem pecado, promiscuidade, desequilíbrios. Outros veem cultura, arte, a beleza das fantasias, dos desfiles, a alegria. E aí o Elias Inácio fala, os outros são nossos espelhos. Os outros espelham o que está dentro de nós. Nós enxergamos no outro aquilo que temos dentro de nós, né? As atitudes que sustentamos. Como Jesus mesmo, né, nos ensinou, nós vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trave no nosso. O carnaval, essa grande festa popular, né, traz muito da cultura afro-brasileira, o samba, a musicalidade, os tambores, a decoração, as escolas de samba, os enredos, as fantasias, apresentam assim, uma forte crítica contra as injustiças sociais, contra o descaso com as minorias, e denunciam né, essas escolas de samba denunciam e fazem reivindicações do povo negro, do povo indígena, das periferias, e isso em nível, né, tem uma repercussão mundial, né, porque o mundo está de olho aqui na festa carnavalesca. Olha que o carnaval proporciona milhares de empregos. E aí vamos ver uma outra opinião aqui de Marcelo Teixeira. Ele escreveu no site da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita um artigo intitulado Em Defesa do Ziriguidum.
E escreve o Marcelo Teixeira lá no site da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que o carnaval é um antigo alvo do movimento espírita. Aí ele cita o livro Nas Fronteiras da Loucura, escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala da pesada atmosfera espiritual que se forma durante um desfile na Avenida Marquês de Sapucaí, no início de 1980. E aí também esse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, cita célebres desfiles de fantasias luxuosas nos clubes do Rio de Janeiro. Esses desfiles de fantasias luxuosas não ocorrem mais. Aí o Marcelo Teixeira escreve que os desfiles das escolas de samba também passaram por profundas mudanças. O Oscar Niemeyer, né, projetou o sambódromo, a pedido do governador Leonel Brizola, e o sambódromo abriu as portas para as escolas de samba do Carnaval de 1984. Antes, as arquibancadas eram montadas e desmontadas todo ano, e isso dava uma enorme despesa para a prefeitura. E antes do sambódromo, né, o carnaval era assim, na rua, né, na Avenida Rio Branco, havia muita nudez nos desfiles, antes de 1984, com gestos obscenos. E o livro Nas Fronteiras da Loucura retrata muito bem o denso ambiente espiritual que se formava naquela época, antes de 1984, e também o livro conta sobre os trabalhos realizados por um grupo de socorristas desencarnados. Porque muita gente se aproveita do carnaval para liberar geral, né? Soltar os bichos, tomar todas, enfiar o pé na jaca, né? Mas não são todas as pessoas ligadas ao carnaval que estão sintonizadas com as entidades viciadas, né? E esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, foi escrito há mais de 40 anos. De lá para cá, a humanidade progrediu. Hoje não existe mais, né, tanto excesso, né, nudez, obscenidade, né? Lá no sambódromo as coisas ficaram mais comedidas. E essa festa emprega muita gente. Costureiras, serralheiros, aderecistas, bordadeiras, motoristas, cozinheiros, vendedores, o pessoal da imprensa, o pessoal da segurança, o pessoal da saúde. E muitas escolas de samba mantêm projetos sociais, reforço escolar para as crianças, aulas de dança, de percussão. É uma forma de integrar, as pessoas à comunidade e afastar da criminalidade, né? E também essas escolas de samba unem as pessoas. E escreve no autor aqui desse site, né, da Associação de Pedagogia, né, Espírita: seria muito precipitado de nossa parte colocar todo mundo no mesmo balaio dos excessos de toda ordem. Os enredos atuais são um banho de cultura. E escreve Marcelo Teixeira: o carnaval é o desfile da inteligência negra periférica. Uma inteligência que o preconceito e a exclusão social tentaram sufocar, mas que se sobressaiu por meio da arte e produziu essa festa, que é a maior vitrine cultural do Brasil para o mundo. Então, amigos queridos, vamos agora fazer uma vibração para todo o nosso planeta, para que haja paz entre as nações, entre as pessoas, uma vibração para todos os países e seus governantes. Vibremos por nós que estamos aqui encarnados, vibremos pelos encarnados, vibremos pelas pessoas de bem, vibremos pelas pessoas que ainda estão equivocadas, distantes das leis de Deus.
Vibremos por aqueles que passam por dificuldades de toda ordem. Vibremos aqui pelo SEAC, por seus trabalhadores, tanto encarnados como desencarnados. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos amigos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E agradecendo a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades de aprendizado. Te agradecemos, Pai do céu, Jesus amigo, pelos amigos que temos, pela nossa saúde, pela oportunidade de fazer o bem. Ajuda-nos, Senhor, a tirar de nossas mentes o preconceito, a intolerância, mas ajuda-nos também, Senhor, a estarmos sempre sintonizados com os amigos do bem. Senhor, abençoa-nos a todos e, amigos queridos, uma boa noite.